Acho que se você algum dia tocar nesse assunto, importa, você vai fazer as pessoas se mobilizarem, porque obviamente é um assunto amplo. Matéria. A Bíblia etíope é a Bíblia mais antiga, o exemplar mais antigo da Bíblia etíope, que está completo em termos de um Gênesis. A cópia do Apocalipse é do século XIV. Esta é uma Bíblia ortodoxa etíope rara, manuscrito escrito à mão na Etiópia, linguagem letal sagrada. Existe uma descrição de Jesus Cristo escondido dentro da Bíblia etíope que é tão aterrorizante, tão cosmicamente violento que o cristianismo ocidental passou Language Not Registered for Generations Seculars, garantindo que você nunca o leia, um ser cujos cabelos flamejam como lã em brasa, cujos olhos ardem como fogo aprisionado dentro cristal, cujo rosto irradia um brilho superior a 1000 sóis. Uma presença tão avassaladora que os anjos desabaram em silêncio diante dele e o próprio tecido da realidade se distorce ao redor, seu corpo. Este não é o Jesus de Escola Dominical, esta é a original. E, neste momento, Mel Gibson está construindo um negócio de dólares americanos, Language Not Registered for Generation. Milhões de filmes para colocar esta versão de Cristo na maior tela do mundo. O cineasta que foi para o inferno. Antes de abordarmos os textos etíopes, você precisa entender o que Mel Gibson tem. Tenho dito isso a portas fechadas, porque parece ser um homem que já leu eles. Em Language Not Registered for Generation, Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, filmado em aramaico, latim e hebraico. Nada de Hollywood, concessões. Retratou os Language Not Registered for Generation finais, horas da vida de Jesus com tais brutalidade implacável que o público sai tremendo. A flagelação, a coroa de espinhos, a lenta e agonizante, marcha para o Calvário. Os críticos chamaram-na de excessivo. O público considerou o mais representação autêntica de Cristo. Sofrimento jamais filmado. Em um modesto, como um orçamento superior a Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Mundialmente, tornando-se a mais alta, filme com classificação R de maior bilheteria nos Estados Unidos. História por quase 2 décadas. Mas Gibson afirmou repetidamente que o filme contou apenas a primeira metade da história. Há mais de Language Not Registered for Generation anos que ele está desenvolvendo uma sequência. Deu o nome de Projeto que o Assombra, algo que ele não conseguia se afastar mesmo quando Hollywood tentou enterrar a carreira dele. Agora oficialmente intitulado A Ressurreição de Cristo. 2 partes. Lionsgate. Distribuição como um orçamento estimado de Language Not Registered for Generation dollars, milhões. Produção em andamento na Cineita. Estúdios em Roma. A primeira parte estreia no Good. Sexta-feira, Language Not Registered for Generation. A segunda parte chega em Language Not Registered for Generation Dias. Mais tarde, no dia da Ascensão e a Visão. Gibson descreveu para este filme. Não soa como nada ocidental. O cristianismo já foi retratado na tela. Uma entrevista de Language Not Registered for Generation como National. No Catholic Register, Gibson disse que o filme não seguiria uma narrativa linear. Teceriam a ressurreição juntos, com eventos ao longo do tempo, passado, presente, E domínios completamente diferentes. ele disse. A história tinha que começar com a queda de Os Anjos. E para fazer isso, como explicado, você precisa ir para outro lugar, totalmente diferente, um outro reino. Então ele disse, as palavras que deixaram todos atônitos, ouvindo. Você tem que ir para o inferno, ligado. A experiência com Joe Rogan, além disso, ele revelou que estava trabalhando de 2 escritas. Uma tradicional, a outra, algo que ele descreveu como mais parecido com viagem de ácido. Essas foram as palavras exatas dele. Você vai para outros reinos. Você está no inferno. Você está assistindo à queda dos anjos. Aqui está a coisa. Essa jornada exata, Cristo. Descendo por múltiplos céus, confrontando anjos caídos em movimento. Inferno já estava quase tudo escrito. Language Not Registered for Generation anos atrás, não por um cineasta, não. Por um teólogo moderno, por monges que vivem em mosteiros nas encostas dos penhascos. Montanhas da Etiópia. E o que elas... A gravação está prestes a colidir com o maior evento de cinema religioso do século. Mas antes de chegarmos a esses monges, vocês precisam ver a prova irrefutável. Isso prova que algo foi feito deliberadamente. Apagado da sua Bíblia. E se isso for o tipo de história oculta que mantém? Se você está acordado à noite, inscreva-se agora. Porque estamos apenas começando e o que vem a seguir vai reescrever Tudo o que você pensava que sabia. a prova irrefutável
que eles enterraram. O livro de Enoque foi escrito séculos antes de nascimento de Cristo, possivelmente já em Language Not Registered for Generation AC Durante. A maior parte da história ocidental. Você nunca deveria ter lido isso, mas monges etíopes o preservaram e o enterraram. Em suas páginas encontra-se a descrição de um ou uma figura divina que corresponde ao livro de Revelação. Portanto, precisamente não pode ser uma coincidência. Capítulo Language Not Registered for Generation de Enoch. Descreve uma figura com a cabeça branca, como lã, um rosto cheio de graça como um dos anjos sagrados rodeado por rios de fogo em um tribunal celestial. Os anjos caem de joelhos. Os perversos são condenados. No centro está um sendo de luz flamejante, proferindo julgamento. Sobre toda a criação, ele é chamado de filho do homem, o escolhido, o justo, juiz. Ao longo do livro, essa figura aparece repetidamente, não como uma pessoa gentil, professor, mas como um ser de terror, autoridade cósmica que preside sobre o Kopsuko-Upsiri, Didigu, destino de todas as almas. Agora, olhe para Apocalypse Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation, escrito por João de Patmos por volta de Language Not Registered for Generation DTC. Séculos depois, sua cabeça e cabelo estavam branco como a lã, tão branco quanto a neve, e seus olhos eram como chamas ardentes. Ambos, os textos descrevem pés como bronze polido, refinado em um forno. Ambos falam de voz como águas impetuosas ou ondulantes, trovão. Ambos descrevem uma espada, palavra autoritativa emanada dele, boca. Ambos retratam olhos de chama e um rosto resplandecente com uma luz avassaladora. A linguagem é precisa demais para ser acidental. As imagens são muito específicas. Ser coincidência. O que aparece em a revelação pode não ser uma visão nova em tudo, mas o eco de algo muito mais antigo, que alguém não queria que você rastreasse. De volta à sua origem, Dr. George Nikolsberg, que passou décadas a Universidade de Iowa, produziu o que se tornou o comentário definitivo em inglês sobre Primeiro Enoque, chamado de Paralelos. Inconfundível. Ele argumentou que o autor do Apocalipse estava se baseando diretamente em tradição enoquiana, não invenção. Algo novo, mas que ecoa uma visão que já era antigo. E veja só, o Epístola de Judas que está na sua Bíblia, neste momento, cita diretamente o livro de Enoque, nos versículos Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Quase palavra por palavra. Por palavra, Judas trata Enoque como profecia autorizada, digna de, estando ao lado da Torá e do Escritos dos Profetas. Igreja primitiva, pais como Tertuliano e Irineu, citou-o e considerou-o como uma verdadeira revelação. Então, reflita sobre isso. Os autores do Novo Testamento sabiam Enoque. Eles citaram Enoque. Eles trataram Enoque como escritura sagrada. Estudiosos que estudar o período do Segundo Templo confirma, foi amplamente lido. Não era obscuro, não. Marginal, mas parte do mundo religioso, em que nasceu o Novo Testamento. E, então, 3 séculos depois, homens poderosos decidiram que você não tinha permissão para ler. Não mais. Em Language Not Registered for Generation DC, o Concílio de Leota rejeitou formalmente. Cópias foram destruídas. O texto foi rotulado perigoso. Perigoso demais para pessoas comuns, crentes. Essa era a versão oficial. Posição. Mas eles não conseguiram todas as cópias, nem de perto. E o quê? O que sobreviveu nessas cópias vai muito além disso. Uma descrição física de Cristo. Reescreve toda a história de quem ele era. E o que ele veio fazer. Os monges que salvou tudo. A Igreja Ortodoxa Etíope. A igreja remonta ao século IV. Século sob o rei Azana de Aksum, tornando a Etiópia é uma das mais antigas nações cristãs, nações da terra, mais antigas que a cristianização da maior parte da Europa. As escrituras foram preservadas em Gais, antiga língua sagrada que se tornou uma tradição literária cristã anterior. O latim ou o grego alguma vez dominaram quando a expansão islâmica varreu o norte. África, no século VII, Etiópia tornou-se uma ilha cristã, isolada, cercada, isolada do Mediterrâneo. A política era moldada por desertos e territórios hostis. Esse isolamento salvou tudo. O cristianismo etíope jamais participou dos concílios ocidentais, jamais recebeu os decretos,
Jamais participou das queimas de livros ou dos expurgos teológicos que remodelaram a fé em outros lugares. No alto das montanhas Tigra, em mosteiros esculpidos em paredões íngremes, acessíveis apenas por cordas e com as próprias mãos, os monges simplesmente continuavam copiando. Geração após geração, século após século, sentados em salas escuras iluminadas por lamparinas a óleo, misturavam tinta de minerais e plantas, preparavam pergaminho com peles de animais. Cada manuscrito levava meses, alguns anos. O trabalho curvava suas costas e prejudicava sua visão. As mãos apertadas em torno de penas vermelhas, moldando cada caractere da antiga escrita Gais com meticulosa precisão. Mesmo assim, faziam-no porque acreditavam que estavam preservando uma revelação divina, não livros proibidos. Não estavam escondendo nada. Eles estavam protegendo a verdade como sempre a conheceram. Acompanhe meu raciocínio, pois a prova do que eles preservaram é impressionante. Os evangelhos de Garma, datados por radiocarbono por uma equipe da Universidade de Oxford, entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation DTC, estão entre os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos que se sabe existirem no mundo. O Dr. Jacques Merrier, historiador de arte francês que ajudou a chamar a atenção internacional para os manuscritos, descreveu a experiência de vê-los pela primeira vez como avassaladora. Ilustrações coloridas da vida de Cristo, preservadas em condições surpreendentes por mais de Language Not Registered for Generation anos, dentro de um mosteiro remoto nas montanhas. Quando os especialistas em conservação do Fundo do Patrimônio Etíope chegaram para ajudar a preservá-los, tiveram que escalar o penhasco e instalar o equipamento no pátio. Os manuscritos não podiam sair de lá, sob nenhuma circunstância. A Bíblia etíope contém até Language Not Registered for Generation livros. Compare isso com os Language Not Registered for Generation da Bíblia protestante ou os Language Not Registered for Generation da versão católica. Essa não é uma pequena variação, não é uma nota de rodapé. Estamos falando de textos inteiros. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías, os livros dos Macabeus, o livro da Aliança, escrituras completas encontradas em nenhum outro lugar do mundo, escritos que os primeiros cristãos liam, citavam e tratavam como sagrados, textos que moldaram a teologia das primeiras comunidades da Igreja até que homens poderosos, reunidos em conselhos, decidiram que eram perigosos demais para os fiéis comuns acessarem. E o que esses textos dizem sobre Jesus vai mudar tudo o que você pensa saber sobre ele, o Cristo que eles não queriam que você visse. Na arte e na tradição ocidental, Jesus é calmo, gentil, reconfortante, de pele clara, olhos suaves, cabelos castanhos esvoaçantes, o bom pastor, o amigo dos pecadores, aquele que oferece a outra face. E essas qualidades fazem parte da história. Mas os textos etíopes revelam algo por baixo de tudo isso. Algo que o cristianismo ocidental passou séculos suavizando, editando e, em alguns casos, apagando completamente. Nas escrituras etíopes, Cristo não é meramente bondoso. Ele é vasto, cósmico, avassalador, salvador e juiz, curador e guerreiro, luz que conforta e luz que cega. Seus cabelos brilham como lã iluminada pelo sol. Seus olhos ardem como fogo incrustado em cristal. Seu rosto resplandece mais que 1000 sóis, irradiando ainda assim paz infinita. Sua voz não apenas fala. Ela ecoa por todos os reinos, sacudindo montanhas, dividindo águas, exigindo obediência de anjos e demônios. Ao seu redor, o tempo se altera, o espaço se curva, a própria estrutura da existência vibra em sua presença. Isso não é uma metáfora. Não é um exagero poético escrito para efeito dramático. Este é o retrato cristão original de Cristo, cuidadosamente preservado na Etiópia, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão mais suave, mais segura, mais controlável. Uma versão criada não para perturbar, mas para confortar. Uma versão criada não para despertar, mas para manter você sentado. Mas aqui está o ponto. A descrição física é apenas a superfície.
O que os textos etíopes dizem que Cristo realmente ensinou é muito mais perigoso para o poder institucional do que sua aparência. Em uma passagem, Jesus declara: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Pare e pense no que isso significa. O cristianismo ocidental tradicional martela uma mensagem: a humanidade é caída, pecadora, quebrada, formada do pó, dependente de intervenção externa para a salvação. Os textos etíopes invertem isso completamente. Se os seres humanos são filhos da luz, então o divino não está distante. Ele já está vivo dentro de cada alma. A salvação não é uma dádiva concedida por sacerdotes, é um despertar para o que já existe dentro de você. O reino de Deus está dentro de você, diz Cristo nesses textos, não como metáfora, mas como verdade literal. O céu não é um destino distante que se alcança após a morte. É uma realidade interior acessível agora mesmo, através do despertar espiritual. É aqui que a coisa fica interessante. Os textos etíopes também contêm uma profecia que soa como um aviso direcionado diretamente ao futuro. Uma passagem declara que, em tempos posteriores, as pessoas criariam deuses com as próprias mãos e adorariam os produtos de sua imaginação em vez do Espírito da Verdade. Durante o Renascimento, artistas europeus fizeram exatamente isso, remodelando a imagem de Cristo em uma figura pálida, delicada e distintamente europeia. Ao longo de gerações, essas pinturas substituíram silenciosamente o Cristo cósmico radiante descrito nos textos mais antigos. A profecia previu isso séculos antes de acontecer, e é precisamente por isso que os textos foram suprimidos. Quando o imperador Constantino abraçou o cristianismo no século IV d.C., o movimento espiritual descentralizado teve que se tornar uma instituição centralizada capaz de sustentar o poder imperial. A diversidade de crenças teve que ser reprimida. Textos que enfatizavam encontros pessoais diretos com Deus tornaram-se ameaças existenciais. A ascensão de Isaías afirmava que pessoas comuns podiam receber visões divinas sem a necessidade de sacerdotes. O livro de Enoque dizia que a revelação vinha por meio de jornadas celestiais, não por meio de autoridades reconhecidas. Os ensinamentos etíopes sobre a luz divina interior afirmavam que a salvação não exigia rituais religiosos ou sacramentos institucionais, visto que o divino já habitava o interior de cada ser humano. Por que alguém precisaria de um sacerdote? Por que pagar dízimos? Por que comprar indulgências? Por que se confessar a um clérigo se você pode comungar diretamente com Deus? Essas não são questões teológicas. Essas são questões sobre dinheiro, poder e controle. A Igreja medieval tornou-se uma das instituições mais ricas da Europa precisamente porque reivindicava acesso exclusivo a Deus. Dízimos, indulgências, taxas para batismos, casamentos e funerais. Tudo dependia de uma única crença, a de que as pessoas comuns precisavam da Igreja para alcançar a salvação. E os homens que comandavam esse sistema responderam à ameaça desses textos, enterrando-os. O livro de Enoque foi rejeitado no Concílio de Leota em Language Not Registered for Generation D. Pico. A ascensão de Isaías foi considerada apócrifa, cópias destruídas, autores denunciados, ensinamentos silenciados. A mensagem era brutalmente clara. A salvação flui por canais aprovados. E esses canais levavam a Roma. Mas nem todas as cópias, nem aquelas guardadas por monges em penhascos na Etiópia. Os 7 céus que Gibson está prestes a filmar. Agora tudo o que abordamos, o Cristo cósmico, os ensinamentos suprimidos, os livros enterrados, tudo isso leva a um único texto, o documento mais extraordinário que sobreviveu do cristianismo primitivo, aquele que mais se assemelha ao filme que Mel Gibson está produzindo neste momento. E, ao ouvir o que ele descreve,
você entenderá por que ninguém no poder queria que você o lesse. A ascensão de Isaías data do final do século I ou início do século II, tornando-a contemporânea de partes do próprio Novo Testamento. Ela leva o profeta Isaías a uma jornada guiada por 7 níveis do céu. Não se trata de uma vaga metáfora espiritual, mas de um relato detalhado e estruturado de distintos reinos cósmicos, cada um com seus próprios seres, sua própria proximidade com o divino, suas próprias leis da realidade. Muito mais complexo do que o simples universo de 3 níveis descrito na maioria das tradições bíblicas ocidentais. No primeiro céu, anjos supervisionam a terra. No segundo, os movimentos das estrelas e dos corpos celestes são dirigidos. No terceiro, Isaías vê o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. Ele atravessa portões de fogo vivo, caminha sobre pisos de luz estelar cristalizada e encontra arquitetura feita não de pedra, mas de pura energia. No sexto céu, Isaías desaba. O esplendor dos seres ali é demais para um corpo humano suportar. E, no entanto, mesmo a glória deles é apenas um reflexo de algo infinitamente maior. Então, o sétimo céu, um reino onde nenhum ser criado poderia sobreviver por natureza. Isaías contempla o amado, uma figura de autoridade radiante, prestes a descer à existência humana. E é aqui que o texto se torna surpreendente. Ele descreve a descida de Cristo com detalhes extraordinários. Ele não simplesmente cai do céu para a terra. Em cada nível, ele vela deliberadamente sua própria divindade para que os seres ali possam percebê-lo. No sexto céu, ele aparece como um ser da sexta ordem. No quinto, como um dos da quinta ordem, seu brilho diminuindo a cada estágio, não porque seu poder se esvaia, mas porque ele escolhe restringi-lo. Camada por camada, ele se envolve em limitações, o infinito comprimindo-se no finito. Quando chega a Belém como um bebê humano, até mesmo os anjos inferiores não veem nada além de uma criança, completamente alheios à presença cósmica oculta naquele pequeno e frágil corpo. Somente Deus, o Pai e o Espírito Santo reconhecem quem ele realmente é. Todos os outros seres da criação foram enganados, não por malícia, mas pela magnitude do seu sacrifício. A crucificação, nesse contexto, não é apenas uma tragédia humana, é uma ruptura cósmica. A própria fonte da vida experimentando a morte, remodelando brevemente a estrutura da própria realidade. E a ressurreição não é meramente um corpo retornando à vida. É o ser mais poderoso que existe, recuperando toda a sua glória ilimitada após tê-la confinado voluntariamente à carne humana. Cada camada de limitação foi arrancada, cada véu removido, o brilho pleno liberado, não gradualmente, mas de uma só vez. Quando Gibson disse a Joe Rogan que queria mostrar Cristo transitando por outros reinos, observando anjos caírem, descendo ao inferno, a ascensão de Isaías já havia traçado esse caminho exato, quase language not registered for generation anos antes. O original jamais se perdeu. Essa visão ancestral não está presa ao passado. Nas igrejas etíopes de hoje, Cristo é conhecido como Exapaer, o Senhor do Universo, majestoso e gentil, fogo e luz, poder e compaixão. Os ícones etíopes o retratam com pele escura e olhos profundos e penetrantes, cercado por halos dourados radiantes, plenamente humano e inegavelmente cósmico. Na tradição ocidental, Jesus oferece conforto em primeiro lugar. Na visão etíope, o temor reverencial vem primeiro. Você reconhece a magnitude de quem está diante de você. Então vem o consolo. Nos manuscritos etíopes, os milagres de Cristo não são atos de bondade. São restaurações da ordem cósmica.
Quando ele acalma a tempestade, o vento reconhece seu Criador e silencia. Quando ele caminha sobre as águas, a água se lembra da voz que a chamou à existência e o eleva em reverência. Quando ele cura os enfermos, não está tratando apenas os sintomas. Ele está restaurando a criação danificada ao seu projeto divino original. Quando ele ressuscita os mortos, não está realizando magia. Ele está ordenando que a própria vida retorne ao seu lugar de origem. Cada milagre é um lembrete de que todo o universo foi construído por sua palavra e ainda responde à sua voz. Cristo é descrito como a palavra viva, a vibração através da qual a própria realidade existe. Luz, som, matéria e a própria vida fluem através dele, sustentados por sua presença a cada instante. Um conceito escrito há quase Language Not Registered for Generation anos, que soa surpreendentemente próximo da física moderna, que descreve a realidade como energia, frequência e vibração. Se essa palavra fosse retirada, a criação simplesmente deixaria de existir, não entraria em colapso, não se deterioraria, cessaria instantaneamente. O Dr. Getachew Haile, o estudioso etíope de manuscritos que passou décadas catalogando os textos de Jota no Museu Hill e na Biblioteca de Manuscritos em Minnesota, dedicou toda a sua carreira a provar que esses textos não eram meras curiosidades. Eram documentos cristãos fundamentais que o Ocidente simplesmente optou por esquecer. Equipes modernas de digitalização estão agora confirmando o que ele sempre defendeu. Os evangelhos de Germa revelam uma tradição de produção de manuscritos iluminados no reino de Axum, durante a Antiguidade Tardia, que rivaliza com qualquer coisa produzida na Europa. Numa época em que grande parte do continente não dispunha dos meios para criar algo comparável, os historiadores estão sendo forçados a reconsiderar onde, de fato, floresceram as tradições intelectuais cristãs mais avançadas durante o primeiro milênio. O Jesus sereno da arte renascentista sempre foi uma revisão. O Cristo flamejante de Enoque, o descendente cósmico de Isaías, a palavra viva que mantém a realidade unida. Esse era o original. E por Language Not Registered for Generation Séculos, bilhões de pessoas nunca souberam que ele existia. Mel Gibson pode estar prestes a mudar isso. Gibson sempre descreveu as Escrituras como história verificável. Ele se declara abertamente um cristão profundo. Ele diz que confia plenamente na Bíblia. E, no entanto, a visão que ele descreve constantemente, Cristo se movendo por múltiplas dimensões, confrontando anjos caídos, rompendo as barreiras entre o céu, a terra e o inferno, não vem da Bíblia ocidental padrão. Ela vem da Bíblia etíope, seja por meio de fontes etíopes ou por ter chegado às mesmas conclusões através de sua própria imersão profunda nas Escrituras, a convergência é inegável. Se seu filme se mantiver fiel à visão descrita, o público em Language Not Registered for Generation não encontrará o Jesus ocidental familiar, mas sim um Cristo mais próximo da tradição etíope do que qualquer coisa que o cristianismo já tenha apresentado nas telas. Um ser de fogo cósmico e autoridade ilimitada que escolheu se esconder em carne humana, morrer na cruz e então explodir de volta em plena radiância divina, remodelando a própria realidade no processo. Os monges que preservaram essa visão jamais imaginaram que um cineasta de Hollywood um dia ecoaria suas palavras. Jamais imaginaram que estudiosos redescobririam seus manuscritos e que o mundo começaria a ouvi-los. Eles simplesmente copiaram, rezaram, confiaram. Por Language Not Registered for Generation Séculos, mantiveram-se firmes. Homens anônimos em salas escuras, guardando uma versão de Cristo que a instituição mais poderosa da Terra tentou apagar, e agora, finalmente, sua história está prestes a alcançar o mundo. Se uma versão de Cristo pôde ser enterrada tão completamente a ponto de bilhões de pessoas jamais saberem de sua existência, o que mais estará oculto? Que outros textos estão guardados em mosteiros no alto de penhascos, aguardando para serem lidos? Deixe sua resposta nos comentários.
E se você quiser estar aqui quando desvendarmos o próximo trecho proibido das Escrituras, inscreva-se e ative as notificações, porque esta história está apenas começando.